A atual edificação da Igreja do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rossio completou ontem 100 anos. O Rafael Paes, que você conhece tão bem, foi até lá para conversar com devotos e com o reitor do santuário. Eles falaram sobre a importância desta data. Acompanhe. Quem vê a igreja atual não faz ideia de como ela era no seu início. Não há registros em imagens da primeira edificação, mas a história conta que o primeiro espaço dedicado à santa foi proporcionado por um pescador, o Pai Berê. A história da igreja de Nossa Senhora do Rosário do Rossio é uma história muito interessante porque ela tem seu início com a figura do Pai Berê. Pai Berê era um pescador que guardava a imagem da santa dentro de uma casinha para barcos e acabou virando ali um tipo de capela. Mais tarde, com o crescimento da devoção a Nossa Senhora, eles acabam construindo em 1813 a primeira edificação, a primeira igreja, a primeira capela, ainda com um estilo colonial português, bem simples, tá? Sem grandes ornamentos. Essas fotos antigas do acervo do historiador Florindo Vistuba mostram um pouco do progresso do santuário. Além disso, as imagens revelam o tamanho da devoção na santa, que desde sempre reúne multidões, como nas procissões de novembro, o mês de sua celebração. A igreja atual completa 100 anos neste sábado, tendo sido erguida, portanto, em 1920. Segundo Vistuba, em meados de 1960, houve uma mudança na arquitetura da igreja, que até então trazia traços góticos e barrocos, típicos de um templo religioso católico europeu. Foi então que o ainda futuro santuário ganhou o formato que possui atualmente, mais clássico e linear. Se modernizou. Esse santuário que só tem 100 anos, na verdade, com relação a toda a tradição da devoção, mas ele foi sendo melhorado, foi construído com carinho pelo povo para guardar a imagem milagrosa. Isso é que é interessante. Dentro dele está aquela imagem que há quase 400 anos é uma referência de fé de um povo, faz parte da cultura de um povo, faz parte da tradição de um povo. Então, por isso que é um lugar especial. O processo de reconhecimento de Nossa Senhora do Rossio como padroeira do estado começou em 39, quando os bispos do Paraná se reuniram e reconheceram a santa como padroeira. Mas foi somente em 77, com o Papa Paulo VI, que a santa foi declarada a padroeira, com o reconhecimento do Vaticano e também do governo do Paraná. De lá para cá, as reformas por aqui, para melhor atender os romeiros, não pararam. Atualmente, o Santuário de Nossa Senhora do Rossio está passando por melhorias e desta vez, aqui dentro da igreja, é no altar. A grande maioria dos devotos ainda não conhece essa imagem, representada por Jesus Cristo ao centro, entregando a imagem de Nossa Senhora do Rossio, que ficará bem ali no meio, naquele espaço em aberto, a todos os devotos. Imagem representada também por aquela araucária, árvore símbolo do nosso estado, já que estamos falando da padroeira do Paraná. Nesse novo altar também haverão duas capelas, deste lado a do Santíssimo e deste outro a do Batismo. Hoje a igreja de Nossa Senhora do Rossio está assim, completamente vazia, mas não somente porque viemos gravar num dia de semana pela manhã, mas também porque a pandemia do coronavírus exige que seja desta forma. Mas tão logo a gente espera, todos os devotos de Nossa Senhora, os romeiros, estarão aqui, lotando a igreja para contemplar essa mais nova maravilha do Santuário do Rossio. Enquanto isso não acontece, poucos devotos se revezam em visitas à casa da mãe do Rossio. É o caso da Andresa, que frequenta o lar da mãe desde criança. Hoje ela está sempre acompanhada do filho mais novo, o
Fábio. O amor pela santa é coisa de família aqui. A minha mãe sempre foi devota e desde sempre ela sempre trouxe os seus filhos para frequentar o santuário, para ir às missas, né? E ensinou a gente a devoção à Nossa Senhora do Rossio, o quanto é importante a gente ter esse carinho pela Mãe do Céu. Não por acaso, a família construída pela Andresa iniciou no santuário. Na Praça do Rossio, ela foi pedida em namoro e depois em casamento. Batizei meus filhos aqui, eles fizeram a primeira comunhão aqui, fizeram a crisma e os dois, ela foi coroinha, ele é acólito. Então, assim, a minha vida passa-se aqui. Além de devota, a Andresa é hoje uma grande voluntária no santuário. Começou há 6 anos como catequista. Hoje coordena a catequese, além de ser a responsável pelos coroinhas daqui. E os passos dela já estão sendo seguidos pelo filho mais novo. A minha devoção sempre foi, desde que eu nasci, desde pequeno. A mãe começou a trabalhar na catequese como auxiliar e desde pequeno ela me trazia nas salas. E daí ela me convidou, assim, para participar de uma aulinha básica. Daí eu gostei e fui, fiz o pré, até que ano passado eu terminei a minha crisma. As coroinhas é um privilégio. Há 2 anos atrás, quando eu me tornei coroinha e ano passado eu me tornei acólito, a gente sentava no banco, então eu não via as coisas muito de perto. E depois que eu virei coroinha, foi tudo um privilégio. Eu vinha tudo do lado da mãezinha, parecia que não era verdade. Nesse quase 1 ano e meio que eu estou aqui, estou percebendo a grandeza de Nossa Senhora do Rossio, a importância dela para o Estado, para o Brasil todo e a importância da gente cuidar bem desse lugar, né? Porque de fato é uma referência e a gente está aqui agora para cuidar desse lugar e assumo isso com muita alegria e também com muita responsabilidade. Devotos como a Andresa e o Fábio, quando vêm até o Rossio, não se limitam somente à igreja, mas também aos prédios ao seu entorno. Dentro do complexo do santuário, um dos espaços mais procurados pelos devotos é esse aqui, a Gruta da Santa, ou também como é chamado, o velário, já que as velas, em honra a ela, são acendidas aqui. É um espaço em que se pode ficar pertinho dela, bem do ladinho. Quem sabe, para fazer aquele agradecimento ou aquele pedido mais íntimo. Além do novo altar mostrado há pouco, o santuário entregará em breve aos devotos o prédio intitulado de Mega Rossio, um espaço dedicado ao apoio aos romeiros, com cozinha, banheiros e espaços de interação. Sobre o futuro do santuário, mais que as obras físicas, o reitor destaca a propagação da fé em Nossa Senhora do Rossio. Segundo ele, por conta da necessidade de reinvenção das celebrações durante o período de isolamento social por conta da Covid-19, hoje a Santa supera as barreiras do Estado e também do país. E isso deve continuar. Já que eles não podiam vir aqui, a gente teve que começar a transmissão pelas redes sociais, né? A gente teve que melhorar a nossa transmissão, a gente teve que comprar equipamentos, a gente teve que se desdobrar para fazer a novena e a missa chegar até os devotos. E sabe que é aí que eu vejo um ponto positivo, porque hoje as nossas lives de transmissões aqui, elas têm alcançado um número altíssimo de pessoas. E pessoas não só do Paranaguá ou do Paraná. Tem gente de Minas, de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, tem muita gente, porque através das minhas redes eu trouxe esse pessoal e eles estão rezando conosco aqui. Tem gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, aliás, tem gente até do exterior, porque tem 2 senhoras do Japão que acompanham direto as nossas transmissões. É muito legal isso, da Espanha. Então eu vejo que esse momento em que a gente teve que se reinventar, ele vai ficar, não vai ter como parar de transmitir agora. Celebrar os 100 anos é recuperar todo o significado, né, todo o simbólico dessa igreja para Paranaguá, para o Paraná e para o Brasil. Eu acho que a fé é aquilo que te movimenta, né? Você tem que ter uma fé em alguém, em alguma coisa mais além, que vai te dar força para dar continuidade. Porque a gente humano, a gente é muito falho. Então a gente precisa dessa âncora. E essa âncora é a Nossa Senhora. Porque ela é a nossa escada para o céu, né?
Ela é a mãe. Parabéns para o Rafael Paes e toda a equipe aí, brilhante matéria aí, estampando a importância dos 100 anos dessa edificação da Igreja de Nossa Senhora do Rossio, porque a festa de Nossa Senhora do Rossio, como vimos ali, tem mais de 200 anos. Vamos fechar o programa de hoje, que a gente já mostrou o pôr do sol, agora vamos mostrar como é que nasceu o sol. Lá em Pontal do Paraná. Essa câmera está lá em Xangri-Lá, nossa câmera panorâmica, ao fundo a Ilha do Mel. Olha que maravilha, imagens aceleradas, que maravilha. Amanheceu o dia, nesta sexta-feira aqui no litoral paranaense, você acompanha. Olha o sol aparecendo lá, que maravilha, né? Maravilha mesmo. Bom, pessoal, por essa semana é só. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Um ótimo final de semana. Se cuida. Segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser. E ele haverá de querer. Um beijo. Tchau.